Olá, pessoal! Como vai vocês? Tudo bem? Uma boa noite a vocês que nos assistem. Estou aqui hoje com o Dr. Walter Trebits, essa sumidade aí que nos traz tanta informação, tanto autoconhecimento para esse despertar tão necessário nesse momento de transição planetária. Tudo bem, Walter? Bem-vindo ao Ponto Zero. Como vai você? Boa noite, Cris. Boa noite aos nossos internautas. Obrigado por mais essa oportunidade. E vamos lá, nesse friozão que a gente está aqui, vamos falar um pouco de coisas importantes aí para o pessoal ficar se esclarecendo aí. É verdade, pessoal. Hoje, aqui no Ponto Zero, o tema é no limiar do contato. Então, nós vamos saber tudo sobre esse tema hoje que o Walter vai esclarecer. Ô, Walter, deixa eu colocar meu óculos aqui. Quais serão os efeitos do contato previsto para esse futuro próximo, Walter? Bom, até para os internautas saberem por que a gente está falando desse tema, né? Limiar do contato. Esse tema do limiar do contato não é um tema, vamos dizer assim, de hoje. É um tema que nós estamos abordando há mais de 20 anos sobre isso. Já várias vezes foi falado sobre isso lá no Grupo Crom. Nós fizemos um programa com esse mesmo tema há alguns anos atrás. E para vocês entenderem o quanto ele foi vindo ao longo do tempo como um tema atual, um tema necessário, um tema que tem que ser repetido. Talvez até a gente repita ele aí num futuro próximo aí, ou nem precise mais, né? O contato aconteça e a gente já tem as informações, já tem os acontecimentos, os fatos. Bem, o que acontece, né, em relação ao contato? O que é importante as pessoas saberem? Primeiro, tudo que a gente fala, já falou sobre um contato, a gente está falando na realidade de hoje, tá? O pessoal precisa entender muito bem isso, né? Até aqueles que vão nos contatar, eles não vivem futuro, eles não se prendem ao passado, eles mantêm uma memória muito forte, muito intensa, uma memória que até nós temos, mas nos foi apagada, mas eles têm isso muito bem registrado e vão permitir que a gente volte a ter isso, né, dentro de uma relação diferente, né, vibracional e de consciência, né? Mas eles vivem o presente. Então, eu vou falar para vocês o presente. Se o contato fosse hoje, o que ia acontecer se fosse hoje? E o que é importante as pessoas saberem sobre isso? Se o contato fosse hoje, nós teríamos, assim, uma reação das autoridades bastante negativa. E não é negativa em relação a eles, porque as autoridades no mundo inteiro, por mais que tenham arsenal militar, poderio, e seja o que for que elas representem, as capas pretas, ou seja o que for, da onde elas vierem, elas não têm condições de guerrear ou combater ou dominar essa inteligência que nos cerca hoje aqui no planeta e na nossa órbita do sistema solar. Então, isso daí é um ponto pacífico, então não seria por aí. Mas a verdadeira agressão e o verdadeiro problema que a gente teria hoje seria em relação às pessoas, nós mesmos, cada um de nós, né? Nós seríamos convencidos de que seria um contato negativo, que nós teríamos uma implicação de rejeição, que seria perigoso, que eles não teriam boas intenções com o planeta, que a gente teria que, até, quem sabe, ali ter regras de proibição de ter contato com eles e tudo mais. Então, o que é importante as pessoas saberem? Né? Que quando dá ocorrência disso, né, prestar atenção que isso não é verdade. Né? Então, se vier a acontecer desta forma, prestem atenção que o que vai importar nesse contato é cada um de nós na nossa consciência, no nosso conhecimento, e não o que as autoridades eventualmente podem falar, e principalmente naquilo que se diz respeito ao negativo, né? Ao expor que seria um contato perigoso, coisa e tal. Então, as pessoas precisam ter consciência disso, né? Que, vindo das autoridades, qualquer mensagem desse jeito precisa ser questionada, precisa ser ponderada e precisa ser analisada com bastante cuidado. Assim como fizeram, né, nessa última trajetória aí, com sistemáticas para afetar a tranquilidade das pessoas em detrimento de medo, com tudo isso que veio acontecendo, né? E a gente não precisa aqui expor que não é nem o tema, mas é um referencial, podem vir a utilizar. Isso eu estou falando se o contato for hoje, exatamente hoje, nesses minutos que a gente está falando aqui, né? Então, a previsão é de fazer isso, né? As autoridades no mundo, a parte sombria, a parte cinza do mundo, tem esse posicionamento. Agora,
é óbvio que nós estamos progredindo, nós estamos avançando para fazer uma limpeza consciencial no mundo para que isso não aconteça, inclusive em relação às autoridades, né? Então, claro que se o contato andar um pouco mais para frente, e é o que vai acontecer, né, no futuro próximo, nós podemos ter um outro cenário, um cenário mais positivo em relação a isso. Então, primeiramente, é importante que as pessoas saibam isso. Esse aparecimento de naves aí que está ocorrendo no mundo inteiro, isso já é o início desse contato, do teu ponto de vista, Walter? Com certeza, inclusive eles passam essa mensagem, eles já informaram por várias vezes, né, que nós teríamos a visão deles direta, cada vez maior, cada vez mais clara, mais intensa, e a intenção realmente é de eles exporem a presença deles para que todos nós, né, todas as pessoas tenham, né, a percepção da presença deles e essa vinda que eles estão fazendo aqui para o planeta. Já é quase que um ensaio, então, né? Pelo que eu entendo. Exatamente, é bem isso. Quase que um ensaio. Qual seria a reação a esse contato no qual veremos acontecer? Qual seria a reação do povo? Das mídias você já disse, dos políticos também, mas e do povo? Qual você acha, do teu ponto de vista, até de você também como formado em psicanálise como eu, qual seria a reação do povo inicialmente, por conta de todas as orientações religiosas que tem aí? Bom, a princípio, nós estamos vendo uma divisão bastante forte no planeta em relação ao que as pessoas aceitam ou não, né? Uma parte delas, ela está totalmente preparada para esse contato. Uma parte não é significativa, não é a maioria, mas uma parte grande do planeta, são muitas pessoas, é coisa de milhões já, que estão totalmente preparadas, aceitam, têm consciência disso, estudam essa matéria, se interessam, vão atrás, como o internauta está assistindo a gente aqui, eles também procuram essas informações, e até alguns deles, por canalização, se comunicam com eles. Então, é a parte que tem, assim, isso muito claro. Tem um segundo grupo no mundo, até, de certa forma, até me incluo nesse segundo grupo, que eles, inclusive, vão utilizar, que é o grupo esclarecedor, é o grupo que vai se comunicar com a parte que é, como diz lá o nosso querido, né, Luciano César, ele fala que é a turma do KKK, a turma do não acredito, da turma que eu não aceito, me dê uma prova, qual o fundamento científico, a NASA nunca falou nada disso. Essa turma, que é a turma que não está desperta, né, ela vai ser tratada para aceitar, para ter essa aceitação, né, para ter essa recepção deles, né, de forma que eles vão patrocinar, posso dizer assim, ou incentivar que esse grupo intermediário, que somos nós, que queremos esclarecer, que nós passamos informação, para continuar esse trabalho que nós estamos fazendo. Na verdade, é um trabalho que já se iniciou, né, de esclarecimento. E mais a mais, é claro que na medida que eles forem visíveis do olho da carne aqui, que não der para negar, alguma coisa eles vão ter que fazer, eles que eu digo, aqueles que não estão despertos, né, para decidir, né, ou caminha, né, nessa mudança planetária, nessa mudança consciencial, nessa mudança de informações, porque, assim, o que o internauta tem que entender também em relação deste contato é que, significativamente, as coisas vão mudar, não só no sentido, temos uma nave ali aportada e temos uma criatura extraterrestre falando com a gente. Não é exatamente isso que importa. O que importa é que nós teremos, né, um sistema de comunicação único no mundo, de altíssima tecnologia, altíssimo desempenho, vai ser 100% das pessoas vão ter acesso a isso de forma gratuita, isso vai ser instalado na medida que eles fizerem os primeiros contatos com a gente, para que realmente possa todos receberem mensagens. O sistema de ensino vai ser revolucionário, não vai ser mais esse sistema que a gente conhece, que eles vão propiciar. Eles trarão matrizes alimentares para nós deixarmos alguns hábitos alimentares, inclusive o hábito alimentar, né, de consumir o nosso próprio irmão, né, de sangue, né, e que aí entra, né, a questão, né, não é aqui pregar vegetarianismo, veganismo, até porque eu também não sou, mas a gente sabe que existe uma necessidade de purificação do corpo físico para que a consciência se expanda, tal. Eles vão trazer matrizes alimentares que nós vamos poder usar, que não vamos depender deles,
Eles vão apenas trazer a tecnologia para que nós façamos isso. Então, assim, é uma mudança que é uma mudança conceitual, uma mudança consciencial. Dentro desse aspecto, existe, como o padrão vibracional do planeta se faz presente, hoje nós temos uma ressonância de Schumann que era de 7,5 a 8, 8,5 Hz, hoje está em 77 Hz. Então, é uma vibração altíssima, né? Uma mudança, tanto que essa massa polar que nós estamos vivendo aqui em São Paulo, esse momento de muito frio, é uma coisa sem precedentes que está relacionado justamente à mudança do polo magnético do planeta, o realinhamento do eixo, tudo isso já é uma realidade, já aconteceu, está acontecendo. Essas mudanças permitem que você tenha, né, um acesso consciencial diferenciado em relação à vibração. Quando eles aportarem no planeta, também vai ser trabalhado isso. Então, a questão da assimilação do conhecimento não vai ser mais uma coisa intelectual no papel, biblioteca e tudo mais. Também será possível se assimilar por padrões telepáticos. As pessoas que meditam, né, as pessoas que já meditam, estão se auto-preparando para conseguir receber informação, para conseguir receber, né, essas informações, esses conhecimentos, né, por esse processo, o processo de meditação também será uma das ferramentas. Então, uma coleção de mudanças que vão ocorrer, que não estão relacionadas somente à presença deles, à chegada ou à vista deles, ou o conhecimento, a mera curiosidade nossa. É uma mudança que realmente vai levar o planeta a um outro nível de comportamento, de consciência, enfim, é uma mudança realmente, vamos dizer assim, radical no melhor dos sentidos, no bom sentido. Obviamente que aqueles que não aceitarem, no sentido assim do seu autodesenvolvimento, não é uma aceitação assim que vai se ditar, porque na vinda deles, eles não vão impor nada, eles não vão obrigar ninguém, né? É que as mudanças serão tais que ou você acompanha ou você fica fora, né? Até do planeta, fora do contexto, né? Mas não será imposto. Tanto que, assim, eles pretendem utilizar esse grupo que já tem a plena consciência e o contato com eles, o contato mental, o contato de canalização, que é o primeiro contato que eles vão ter, né? Que é a maior aproximação vibracional deles. O segundo passo é o contato de esclarecimento, que aí, voltando, né, uma hipótese também, eu não sei nada disso com certeza, mas seria o grupo esclarecedor, como nós, né, que conhecemos, que vimos, que temos contato, para o quê? Trazer o grupo que não aceita, ou que não está ainda devidamente desperto, né, a participar disso. Por quê? Porque a posição deles é que todos participem, 100% do planeta terá a oportunidade, e será aceito e será recepcionado. Claro que uma parte não vai aceitar, essa parte nós esperamos ver o que vai ser feito, né, disso. A gente sabe que se não houver, até por outras previsões, se não houver compatibilidade, eles serão transportados para outros lugares que a sua consciência seja compatível, mas o que as pessoas precisam saber com bastante certeza é que todos estão, vou chamar assim, convidados, recepcionados a essa mudança. É como diz como o Crow mesmo dizia, todos serão chamados, mas poucos se escolherão, né? É uma questão de autoescolha aí, né? E esse papel de agente transformador, né? O Walter, que já é coordenador do Grupo Crow há mais de 25 anos, está aqui comigo hoje, ele sabe o quanto é trabalhoso você levar esse tema para as pessoas, porque tem muita gente com muita resistência ainda à consciência, se tornar uma pessoa melhor. Mas a gente está aqui batalhando há muitos anos para que isso ocorra, e que ocorra de uma forma serena, leve, e que as pessoas consigam entender todo esse processo, que a coisa é muito bacana. Bom, Walter, tem mais perguntas aqui. Vamos lá. No teu ponto de vista, o que efetivamente vai ocorrer com o nosso planeta, com o mundo aqui, com a Terra? Diz aí, Walter. Então, dentro dessa introdução que eu fiz aí em relação às mudanças que virão, e não estão relacionadas a gente conhecê-los apenas, né, ou saber, ou ter a certeza, ou não negar mais, né,
que existem inteligências extraterrestres e tudo mais, uma das missões deles é fazer uma limpeza planetária, uma limpeza física no planeta. Eles têm isso programado. Isso significa despoluir o planeta. Despoluir o planeta significa o quê? Que nós vamos lidar com mais amplitude com as energias e as matrizes energéticas não poluentes, renováveis. Nós já temos uma tecnologia bastante interessante, bem avançada disso. Aqui nós ainda estamos sitiados pelos interesses exploratórios de combustíveis fósseis, de matrizes energéticas baseadas em geração de energia que a gente chama de energia suja, que é a corrente alternada, eletricidade de fio, tem tudo isso ainda, que são barreiras, mas são barreiras egoístas, né, da nossa realidade aqui do mundo, mas que com a vinda deles, nós teremos energia livre, na utilização de energia livre, nós teremos matrizes energéticas eficientes, inclusive que poderão ser colocadas nos carros que a gente tem, né, no carro, mesmo o carro a combustão interna, que são matrizes à base de hidrogênio, já existem pesquisas, já tem fábricas grandes na Europa explorando isso. Isso é uma tecnologia que nem é nossa, né, foi realmente passada por eles, e isso vai avançar, ou seja, será uma realidade. Então, dentro desse planejamento, né, desse introito que eu passei para vocês, também uma das ideias deles, ideias não, uma missão, né, é uma meta deles, contribuir para que a gente tenha um planeta sustentável no sentido do equilíbrio, ou seja, você vai ver água limpa em todo quanto é lugar. Nós teremos que entrar num processo de educação ambiental, né, de cuidados naquilo que a gente faz, né, que cada um de nós, de acordo com a nossa consciência, se separa o lixo reciclável ou não, isso vai ser uma realidade necessária, né, porque nós teremos, então, uma forma de ação coletiva nos próprios governos que vai nos conduzir a ter um respeito pela natureza, um respeito pelos animais, um respeito pela nossa diversidade biológica, e tudo isso eles vêm contribuir para que a gente atinja esse nível, por quê? Porque eles concebem uma ideia de respeito sobre a vida de uma forma universal, né? Não que tenha uma consciência diferente, explorando o outro, utilizando o outro como meio de exploração, por quê? Todos sabem, não é o objeto do nosso assunto hoje, mas até onde o ser humano chegou hoje, até mesmo para explorar a sua própria espécie, né, como se fosse um material a se alimentar ou utilizar subprodutos do seu próprio irmão de sangue, né, de espécie, vamos chamar assim, né? Então tudo isso vem sendo banido, já vem sendo feito um trabalho por nós mesmos em relação a isso, mas reportando ao macro, né, eles têm essa meta conosco aqui, é uma meta conjunta, eles não vieram fazer isso para nós, eles vieram aqui nos conduzir, nos educar, ajudar a nos educar a atingir esses propósitos. Eles também entendem, eles já se manifestaram dessa forma, que algumas das nossas limitações também é por falta de tecnologia, por falta de uma educação que a gente vai receber. E tudo isso vem de encontro a esse trabalho que será um trabalho que vai surtir, né, efeito para todos e efeito positivo. Que maravilha. Bom, Walter, tem mais perguntas aqui. Do seu ponto de vista, nós estamos preparados para receber esta visita? Então, aí isso é gostoso falar sobre isso, né, se estamos preparados ou não, né? Então, eu repito o que eu comecei a falar lá. Tem um grupo que está, né, o grupo que está preparado, né, e que vai lidar com isso de forma bastante, vamos dizer assim, desenvolvida, bastante tranquila. Tem o grupo que se permitirá imediatamente ingressar nisso, né, que inclusive é um grupo que vai ajudar a educar ou a trazer a ideia, né, dessa comunhão de interesses, dessa comunhão de trabalho no planeta. E tem o grupo que realmente aí seria, respondendo diretamente a pergunta, que não está preparado, né? O grupo que não despertou e rejeita o despertar, né? Que nega e tudo mais. Mas isso também existe justificativas para isso, né?
O que acontece hoje, inclusive eu estava analisando, até conversando com outras pessoas que estudam a matéria e tal, e estudam o ser humano nesse contexto. O que existe hoje? Né? Uma tentativa, assim, recorrente, uma cultura do duvidar. Como a informação, ela tem uma quantidade enorme e é difusa, né? Você tem vários estímulos na internet, então as pessoas comuns, as não despertas, vamos chamar assim, que ainda não acendeu a chaminha, né, de uma mudança ou de um entendimento mais aberto, elas tendem a o quê? A pensar que conhecem tudo, sabem tudo e, portanto, duvidam de tudo, né? Tudo precisa de uma comprovação científica ou alguém que eles julgam ser uma autoridade e dizer que aquilo é verdade, senão eles não aceitam. E isso é um senso comum, isso é pensamento polarizado, né? Então, esse grupo vai precisar fazer um trabalho intenso, um trabalho, eu entendo, muito bonito. Eu sou voluntário para fazer isso, né? Desse trabalho de esclarecimento que a gente já faz hoje, mas a gente vai fazer ainda mais, né? Talvez, isso é uma hipótese do Walter aqui, o Walter falando, não é nenhuma certeza, mas nós teremos, quem sabe lá, faculdades, né? Escolas de preparo, né, para entender esse processo, e dentro de aspectos multidisciplinares, não vai ser mais assim, vou fazer faculdade disso ou daquilo, não. Será uma escola de formação, realmente, de uma aspiração consciencial, de um contato mais amplo e tudo mais. E isso é um trabalho que vai ter que ser feito. Claro que isso eu estou considerando aqui uma opinião pessoal dentro de uma perspectiva da qual eles colocam para a gente, que é desse resgate de todos. Agora, também precisa tomar cuidado, o pessoal que não está desperto, não fique pensando, né, que vai ser fácil, porque se não tiver tempo, eles não vão participar disso. Aí não vai ser como o Walter está falando aqui. O Walter está pintando um jardim bonito, uma coisa que vai funcionar, que é a perspectiva, é o projeto. Mas se não tiver tempo e esses padrões vibracionais densos, esse negócio de ficar muito assim, de cara nas novelas, no mundano, no banal, no vulgar, começar a atrapalhar o processo, eles não vão aguardar. Então, essa turma do KKK, como diz lá o nosso querido o youtuber lá, né, a turma do KKK, que duvida, que zomba e tudo mais, pode ser que não dê tempo. Então, assim, a perspectiva é essa, né? O objetivo é esse. Agora, cuidado, né? Não brinquem, porque cada um de nós, a Ângela, eu e todo um grupo aí, vem fazendo isso há muitos anos, né? Então, se a gente chegou hoje a dizer alguma coisa a respeito, é um trabalho de muitos anos. Então, a gente vê que dá tempo de fazer, dá. A partir de agora, você tem muito tempo, né, para se esclarecer, para buscar. Agora precisa acordar, precisa virar chavinha, parar de ficar sentado no sofá assistindo aí lixo, ou olhando para o céu, ou negando, ou dando risada do que a gente está falando aqui, porque a coisa realmente está acontecendo. É verdade, tá aí, né? Tá tão evidente já, só não enxerga quem não quer mesmo. Na verdade, essa robotização na realidade é uma escolha também, a pessoa se ficar robotizada ou realmente se abrir para o que está aí, né, Walter? Que informações aí tem de sobra, não só aqui na TV Galáctica, mas em vários canais do YouTube eu tenho acompanhado, tem muita gente corajosa também colocando a cara aí e mostrando essa nova realidade. Ô, Walter, o que cada um de nós deve fazer do evento do contato? Bem, sempre o caminho é buscar informação e esclarecimento. Óbvio que, quando a gente falou no item anterior de estar preparado, a gente entende que uma das questões de você se colocar preparado para isso é abrir a mente. E vai estudar o que é pensamento polarizado, o que é mente fechada, o que é incapacidade de compreensão. Tudo isso parece muito banal e simples, mas é necessário que aqueles que ainda não acenderam a essa luz que a gente chama, né, não se iluminou por dentro, vá buscar o que é isso, para que esse processo aconteça, para que você consiga assimilar o novo, né? Porque muita gente fala da física quântica, né?
e que para alguns físicos ortodoxos ela não é uma verdade e tudo mais, né? Então, o que significa a física quântica, né? Um acenar justamente dessa abertura que a gente tem de uma compreensão que não existe apenas uma resposta, que não existe apenas uma equação, né, que calcule uma coisa. O físico ortodoxo tem bronca da física quântica porque ele só dá uma resposta, ele dá uma resposta exata, né, dentro da física newtoniana. E a física quântica é múltiplas possibilidades. E essas múltiplas possibilidades estão dentro de cada um de nós. Inclusive a possibilidade de ser alguém melhor, de ser alguém que entenda o processo universal. No universo não existe a mecânica newtoniana, não existem as razões da mente humana. Existem várias razões, existem várias mecânicas, existem vários processos, e nós fazemos parte deles. Agora, nós nos fechamos, né? Essa abertura precisa acontecer, né, em cada um de nós. Então, aquele que está procurando despertar, ok, se ele está procurando, ele já despertou, né? Porque senão, né, se ele não tem consciência dessa necessidade, então, né? Agora, aqueles que estão na dúvida, põem em dúvida, zombam e tudo mais, para um pouquinho e começa a observar. Se não dá para aceitar ainda, pelo menos observa, porque logo eles vão ter que seguir os demais que estão ou despertos ou estão pretendendo despertar. E aí não vai ter volta, aí vai ter, isso é um processo sem volta. Tanto que nós estamos trabalhando, falam muito hoje que se polarizou o entendimento, né, político, né? Então ou é de um lado ou é do outro. E falam disso com uma certa crítica, né? Tem uma ideia sobre as relações políticas, as relações de comportamento, que têm que ser flexíveis, que têm que ser compreendidas no todo, porque várias são as expressões e errado. Existe o bem e aquilo que não é o bem. E nós estamos exatamente nessa divisão. Estamos procurando o bem e tudo aquilo que está no pacotão da leniência, da tolerância a judiar do ser humano, dos animais, da natureza, de abusar de crianças, de vulneráveis e tudo mais, está dentro do outro polo. Porque é um polo permissivo, em que se entende e se entendeu de forma falsa e errônea, né, que a gente tem que ser tolerante a tudo isso, e não é assim que funciona dentro da ética e das coisas e da ordem constituída, né? Se nós formos um planeta do caos, seres do caos, onde tudo vai se restabelecer a um estado original pela entropia, nós vamos entrar nesse caos e a gente vai virar matéria e vai virar uma massa que, num momento aí, né, de uma outra consciência, se nasce uma outra mônada e se recomeça tudo. Mas a expressão divina no nosso sistema solar é da nossa consciência na forma que nós existimos, né? E essa consciência se expande, ela cresce. Ela não pode ser entrópica, ela não pode ser autodestrutiva, né? E essa polaridade que a gente viu, que alguns criticam e tudo mais, ela é necessária hoje, porque nós temos que separar, mais uma vez, naquela linguagem bíblica, o joio do trigo, né? E se nós vamos nos alimentar, tem que ser de coisa boa, tem que ser do trigo, né? O joio vai ficar de lado. Então, isso é necessário ter... Desculpa te cortar, Walter. É uma coisa que sempre foi colocado muito para a gente, inclusive em transcomunicação, pelo próprio Cron, que o bem e o mal não são relativos. O que é relativo é o nosso nível de consciência. O bem faz bem em qualquer lugar do universo e o mal faz mal em qualquer lugar do universo. A gente sabe Exatamente. Que é bem e mal, né? É uma autocorrupção nossa, né? Essa questão de, eu vou ser um pouco malzinho que não vai ter consequências. Tem consequências e consequências pesadas. E é isso que nós estamos vendo no nosso planeta, consequências pesadas das ações nefastas que a gente vem tomando de uma forma relativista. Então, está na hora realmente de a gente assumir o bem e para que o planeta realmente entre nessa fase que você está dizendo, uma fase do homem galáctico, do homem cósmico, né, Walter? Exatamente. Tem mais pergunta aqui para o Walter, gente. O Walter passa muito rápido esse programa com o Walter. Você acha que existem escolhidos nesse processo, Walter? Existem. Existem os escolhidos e os que não foram escolhidos. Quem são os escolhidos? Quem são?
né, os escolhidos? Todos nós. Quem foram os excluídos? Ninguém. Agora, volta na frase clássica do Crohn, né? Alguns não se escolherão. Ele ainda disse que todos foram escolhidos e poucos se escolherão. Hoje, eu dou uma versão Walter na frase dele, né? Todos foram escolhidos e alguns estão se escolhendo sim. Talvez muito mais até do que o Crohn disse lá há 20 anos atrás. Então, todos, né, foram escolhidos. Lembrem disso, isso é muito importante. Então, aqueles que se auto-excluem do conhecimento, se auto-excluem desses assuntos, prestem atenção, né? Porque eles fazem parte disso, sim. Isso não é uma religião, isso não é um dogma, isso não é uma obrigação, isso é uma realidade, né? Uma realidade que está acontecendo. E que aqueles que conseguem assimilar essa realidade vão crescer e vão crescer muito, porque é uma realidade que respeita a questão universal do ser humano, né? Não a questão de poder, a questão, enfim, só para as pessoas também terem uma ideia, né? E isso não precisa ser aceitar esses assuntos ou não, isso está amplamente divulgado, que o próprio sistema financeiro do mundo está mudando, né? O próprio sistema financeiro, né? Existe a Nessara e a Gessara, que são processos que a mídia não está falando, mas os órgãos de informação sérios estão falando sobre isso, né? A Nessara, o que é? Acabar com a usura, acabar com a exploração, acabar com sistemas que corrompem as moedas, corrompem as economias. Há pouco, há horas atrás, se divulgou que o real, o dinheiro brasileiro, está obtendo lastro em ouro. Para as pessoas que não sabem o que significa isso, significa ter uma moeda estável que não vai ser mais alvo de inflação ou de usura. Esse é o grande significado. E não é só a moeda brasileira, né? Todos os países, né, do mundo que têm esse processo de mudança, né, na moeda e tudo mais, eles estão vivendo, né, esse processo de transição. Então, ter lastro em um metal, você vai ter uma moeda que efetivamente vai ter valor. O próprio dólar americano está sofrendo uma mudança que vai mudar, inclusive, a cara da nota, vai ser uma outra nota. E um plano muito interessante, como é que o sistema americano está lidando com a economia em relação ao próprio dinheiro. Eles vão lançar uma outra nota, uma outra moeda que vai ser trocada em espécie o dólar anterior. E só troca quem tiver dólar justificável. Quem vier com dólar lavado de tráfico de gente, tráfico de drogas, tráfico de seja o que for, ou seja, né, obtido em outras vias, né, ele não vai conseguir fazer a mudança. Então, vejam, existe, né, toda uma mudança. Então, vamos à próxima pergunta, Walter. O que ocorrerá com os não despertos? É que nós temos, assim, a gente vem sentido aí nos canais de comunicação algumas restrições, eu mesmo não estou sabendo dessas restrições, mas o Dorin deve estar, que ele está fazendo programa direto, né? Mas a gente está vendo, vários canais estão sendo derrubados aí por conta dessas informações que são tão necessárias para a nossa humanidade, entendeu? E eu acho muito legal que o Walter tenha essa coragem de falar. Eu mesmo não estava sabendo que esse tema poderia ter essa problemática. Mas, assim, o que ocorrerá com os não despertos, Walter, no teu ponto de vista? Bom, primeiro, dentro de tudo que a gente já colocou, é a oportunidade. Eles terão oportunidade de despertar. Eles serão convidados, eles serão provocados no bom sentido, serão convidados, né, tanto por essas inteligências como aqueles que estão mais despertos também vão oferecer chances de eles terem contato com todas essas informações, com todo esse preparo, com toda essa abertura consciencial. Ponto. Isso terá, vamos dizer, um prazo, né, que aí eu desconheço para informar em que prazo, em que tempo, ou se terão esse prazo. Mas, a princípio, sim, porque a ideia desse contato que nós vamos ter, né, essa visita que nós vamos ter, e a partir do momento que nós vamos ter essa relação de assistência deles e não de resgate, que eles já esclareceram várias vezes que não vem fazer resgate aqui, vem fazer uma assistência, né, às pessoas, né, obviamente que
eles não vêm aqui julgar, ou retirar, ou separar, ou dividir, né, qualquer tipo de consciência que eles entendam que não pertence. Não, eles vêm trazer conhecimento, trazer esclarecimento, trazer luz, para que 100% da humanidade tenha oportunidade. Né? O tempo disso, claro, eu fico devendo para vocês, porque é uma missão, uma meta, né, que eles vêm trazer dentro de um padrão vibracional de 77 Hz, que nós hoje na ressonância de Schumann. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, né, porque se ficar denso demais de um lado, isso vai causar uma perturbação até para quem talvez esteja nesse padrão. Então, o que eu quero dizer assim, né, a parte que não assimilar isso, eu entendo que em um determinado momento não ficará no planeta, não terá convivência aqui no planeta. Como isso vai funcionar? Essa pessoa vai ser eliminada? Não vai, né? Forçosamente não vai, né? Obviamente que a pessoa comum que foi convidada a se desenvolver e não acompanhou isso, né, ela será encaminhada para um lugar onde a consciência dela possa se expressar e ela possa realmente crescer, né, porque existe toda uma situação, existe um período em que a exposição, o ensinamento, a oferta da luz, né, e a criatura humana, o ser, né, assimila isso, né, e passa a fazer parte disso. Se ele nega, se ele rejeita, ou se ele não convive com isso, ele tem que ser levado a um local onde a sua consciência possa seguir, porque ele merece, sim, expandir, mas ele precisa acompanhar o todo, né? Porque a coisa é feita pelo todo, ainda que num trabalho individual de cada um. Nossa, que interessante, né, Walter? O assunto é muito interessante. E você acha que há algo a ser feito ainda pelos grupos ainda adormecidos, ou esse pessoal com esse nível de caráter e energia realmente vai ser transmigrado para outro local? Então, aí fica assim meio na linha divisória entre o dizer e o não dizer. Alguns grupos já estão nesse processo, né? Alguns grupos já estão nesse processo de transferência, né? São grupos que inclusive estavam ligados a governar o planeta, né? E só que essas operações elas servirão para 100% da humanidade. Hoje é em relação a esse nível de ação. Amanhã vai ser individual de cada um de nós, né? Como é que nós estaremos? Nós estaremos aptos a aceitar? Aceitaremos? Vamos querer nos desenvolver? O que se pensa disso, né? O que se espera, né? Eu fui indagado de uma pessoa sobre a questão da distribuição de uma renda mundial mínima para cada cidadão do planeta, né? E essa pessoa me perguntou, bom, mas dentro desse aspecto, o que você pensa a respeito disso? Porque se a pessoa receber uma renda mínima, ela não vai se esforçar, né? Ela não vai trabalhar. Aí eu disse a ela que, claro, que isso é dentro de um contexto, já dentro de tudo isso que a gente falou hoje, né? Vai ser Sim. Dentro desse contexto, onde o trabalho feito para se submeter a servir, né, um empregador não vai ser mais neste modelo, né? O trabalho vai ser um trabalho que você vai exercer para se autodesenvolver, né? Para você criar mecanismos de autodesenvolvimento. Esse vai ser o trabalho. Então, não importa se você receber renda mínima, máxima, se você não vai se esforçar para isso. Por quê? Porque no sentido do que é justo, né? Fala, não, o cara lá vive da renda e não faz nada na vida. Isso vai ser o divisor de águas entre aqueles que vão caminhar e se desenvolver. Por quê? Você não vai precisar trabalhar forçosamente numa coisa que você não gosta, ou para uma empresa, ou ser explorado, mas você vai ter que fazer esse trabalho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, né? Se dedicar ao seu crescimento individual. Porque se é um resgate, vou chamar assim, aí é um resgate nosso, não um resgate deles, né? Dessa assistência que eles dão para um auto-resgate nosso, então a gente precisa ter oportunidade, porque, obviamente, você não consegue falar de consciência com quem passa fome, você não consegue falar de autoconhecimento com quem não consegue ficar tranquilo para pagar a conta de luz, a sua conta de água. Então, esse sistema vai trazer também esse tipo de situação em que as pessoas terão essa tranquilidade, mas não terão, assim,
vamos dizer, não será férias permanentes, né? A pessoa não pode ficar sentada em casa baseado nisso. Claro, ela vai ter a tranquilidade de saber que não vai passar fome, que ela vai ter condições de manter ela e a família. Só que isso só não vai bastar, né? Ela vai ter que participar para crescimento nesse contexto, né? De ser o escolhido também, o estar escolhido no contexto de autodesenvolvimento. E é um esforço pessoal. Talvez, eu creio que seja maior do que sair e pegar um ônibus 4 horas da manhã e trabalhar para o empregador. Vai ser mais difícil para alguns fazer isso do que pegar como diz o popular, o busão, né, e esquentar sua carteira de trabalho numa empresa aí e ficar até 7 horas da noite ou até 5 horas da tarde lá trabalhando. Para algumas pessoas vai ser mais difícil do que fazer isso, mas é o processo, é o caminho, né, para que isso possa acontecer de forma justa. Né? Exatamente. Autoconhecimento é tudo, né, Walter? Temos mais perguntas aqui. Você acha que existem ferramentas aí disponíveis para lidarmos com esses eventos, do teu ponto de vista? Sim. Então, qual que foi a primeira ferramenta de desenvolvimento pessoal que aconteceu no planeta há 30 anos atrás? A internet. A internet não foi feita para o que a maior parte usa, né? Não foi feita para... serve para isso, mas não é para ficar vendo fotinho, mandando besteira, né? O Facebook não foi feito para ser usado, falando o Facebook como uma rede social, para ser usado só para se dividir brincadeiras e piadinhas e tudo mais. As redes sociais, aqui citando Facebook, o próprio YouTube, as outras redes, todas foram criadas para se trocar informação, para se trocar conteúdo, para esse desenvolvimento, né? Aqueles que hoje podem se dizer despertos, despertaram via esses conhecimentos, trocando esses conhecimentos. Nós sabemos dessas coisas porque por pesquisa, né? Por buscar informação, buscar o lado positivo, né? Dessa ferramenta. As outras ferramentas são aquelas conscienciais que a gente conhece, que os grupos estudam, fazem meditação, né, trabalham com cristais, trabalham com radiestesia radiônica, né, outros mais, né, que têm outros conhecimentos, né, estudo da cabala, do tarô, e todo aquele conhecimento que não tem nada, assim, eminentemente de místico, e sim científico, no sentido do desenvolvimento pessoal. Porque quando a gente lida, né, com esses elementos, né, que não são ensinados em faculdades, nem em academias de ciência, você está eminentemente criando um mecanismo de autoconhecimento, de busca pessoal. Todas as ferramentas estão disponíveis. Então, o pessoal que estuda isso, que se dedica a isso, está neste caminho, está caminhando com isso, né? E para quem eminentemente não é afeto a esses estudos, né, que é chamado por alguns de místicos, tem a internet, que é uma fonte inesgotável de informação. E já foi muito mais. E eu sinto muito para quem não começou desde o início, porque hoje ela já não tem tanta informação como ela já teve. Ela ainda tem, mas ela já teve muito mais, né? Eu tenho arquivos de internet que não existem mais na internet, que já foram banidos, que foram tirados por interesses e tudo mais. Só que eu comecei o quê? Né? A internet era discada quando eu comecei a fuçar, a pesquisar, a me inteirar, a participar disso tudo. Né? Mas isso não prejudica, né? Essa pessoa, ainda que ela queira, ela tem mecanismos, ela tem endereços que ela pode caminhar nesse sentido. Então, a ferramenta, né, a ferramenta de conscientização, ela é a busca, né? A curiosidade sadia, não a curiosidade só por satisfação do ego, né? Verdade. Também hoje, não, através de todos esses conhecimentos espalhados aí por pessoas sérias, né? A gente percebe que não tem esse conhecimento na mão quem não quiser, né, Walter? Porque está disponível para todo mundo, independente de qualquer coisa, né? Isso que é legal. Ô, Walter, nós estamos aí faltando apenas 4 minutos ou 5 minutos aí da nosso... Eu queria que você deixasse uma consideração final sobre esse tema, e a gente sabe que nós tivemos aí uma entrada do Dorim, porque nós sabemos como está funcionando também algumas redes sociais, a própria questão de veto que eles colocam aí nos programas, de coisas que a gente não pode falar. Gostaria que você falasse um pouco sobre tudo que está rolando aí,
e deixar sua mensagem e deixar seus contatos para os nossos internautas. Bom, gente, em resumo, né, o que é o despertar? É exatamente o mais simples de tudo, acordar, acordem, né? Acordem no sentido, vão buscar, né? É fácil aceitar tudo de uma vez só, não é porque nenhum dos dois que está falando hoje com vocês aqui, nem eu, nem a Ângela, o próprio Dorinho, todos aqueles que estudam esses assuntos, aceitou, né, tudo de uma vez só. Mas você começa, você analisa, você compara, você pega uma informação, depois você vê que outra, aí uma combina com a outra, aí as coisas se encaixam, você começa a ter razão nisso. Então, a busca é necessária, gente. Não dá para ficar esperando. Não esperem salvação, né? Existem grupos, inclusive eu conversei com uma ou duas pessoas desses grupos que estão esperando um profeta, um Messias, um avatar que vai aportar no planeta, e eu tive que esclarecê-los, né? E inclusive pedir para que eles passassem para o grupo deles lá, que isso não isso já aconteceu, né? A terceira dispensação da consciência já aconteceu, que foi a presença do Cristo aqui, que não é nem a pessoa de Jesus Cristo, mas é uma energia, né? É um comando universal, né? De consciência, e isso agora é conosco. Cada um de nós precisa construir o seu caminho, o seu espaço e a sua ligação, a sua conexão. Ela não será feita de fora, será feita por dentro, por cada um de nós, né? Cada um de vocês individualmente vai atingir isso. Agora, precisa fazer um trabalho em relação a isso, precisa haver um esforço pessoal. Se não houver o esforço, aqueles que, então, voltando ainda em escolhidos e não escolhidos, vai ter uma parte que vai virar, né, mão de obra braçal da consciência, né, vai fazer o serviço pesado, e não vai ser aqui no planeta, porque aqui já acabou o serviço pesado. Então, essa é a mensagem que eu digo para vocês, procurem, né, vão atrás. Tá? Nós temos mais um minutinho aqui que eu queria fazer uma pergunta para você, porque é muito importante. Estive com a Anabel Sampaio, que é uma egiptóloga, você acompanha o trabalho dela, eu sei que você também assiste, e ela disse que nós teremos alguns eventos recorrentes aí, inclusive no Brasil. Você vê isso como eminência de um fato que está a ocorrer, ou isso vai demorar ainda? Vai demorar ainda. Eu convido a todos a prestar atenção que o mês que vem vocês vão ter muitas surpresas. O mês que vem já vai ter muitas surpresas. Eu não asseguro em relação exatamente ao que nós estamos falando hoje, que é o contato, né? Mas em relação a vários eventos, várias coisas vão ocorrer e o pessoal vai se surpreender. O mês de setembro vai chacoalhar o mundo e dentro de um início de uma continuidade aí que é interessante. Então, pode ter certeza que isso está bem perto de acontecer. Bom, pessoal, uma honra estar com você, Walter. É sempre um prazer imenso. Espero que você prepare um outro programa para a próxima sexta. O Walter é remido aqui do Ponto Zero. E a nossa função é essa mesmo, é trazer, compartilhar conhecimento para multiplicar o despertar consciencial na humanidade. Esse sempre foi o trabalho do Dr. Walter Trebitz, que esteve comigo anos a fio dentro do CROM, onde ele coordenava um trabalho de palestras, inclusive, e hoje ele continua aqui com a gente, como esse agente transformador de massa que é. Gratidão, Walter. Passa seus contatos aí para o pessoal, que a gente está no quero de encerrar esse programa. Meu e-mail é walteradv@hotmail.com. É Walter com W e tem um H depois do T. walteradv@hotmail.com. Lembrando que o Dr. Walter Trebitz é professor de Direito na universidade e também está no Facebook, quem quiser falar com ele, amigavelmente, porque eu vejo que também as pessoas atacam muito, elas não querem compartilhar dessa informação, acabam atacando, mas, pessoal, gostem ou não, essa é a realidade, o que está sendo estampado aí no mundo, e que o que virá, nós estaremos juntos aí, porque juntos é o caminho dos fortes. Então, invista na sua consciência, aprimore-se e sejam melhores como seres humanos, porque o planeta já é um paraíso, né, Walter? A gente precisa de seres humanos melhores aqui. É isso aí, é isso aí. As coisas estão indo muito, muito bem. Agora, para que justamente elas estão indo bem, é que nós estamos vendo aonde está o mal, né? Então, você não pode limpar a casa se você não vê ela suja. Então, não se enganem pensando que o mundo não tem mais jeito, que está tudo errado. Não, é o contrário. Está tudo certo, está caminhando para o melhor, só que
né? Para caminhar para o melhor, você tem que tirar o pior. É isso aí. Porque o mundo, na verdade, né, Walter, não é dos espertos. O mundo aqui, esse planeta, é dos despertos. Essa frase é do grupo Kron, é do Kron, inclusive, ele sempre deixou muito claro isso, que é a consciência dos erros que faz com que a gente enxergue as coisas. E o caminho não é externo, é interno, é de fora para dentro. A viagem nesse planeta, né, Walter? O Walter, como, além de tudo isso que ele é psicanalista também, se formou na mesma escola que eu, então ele sabe muito bem que esse caminho não é fácil percorrer, não é, Walter? Verdade, precisa muito esforço, mas é um esforço que vale a pena. E é isso aí. E é o que nós vamos levar daqui, sepultura dentro, eternidade afora, a gente tem que estar conosco da melhor forma possível. Porque uma coisa que a Verdade. gente aprendeu nesse momento confuso no planeta, que eu vejo, que tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, vida e vida é abundância. Então, estar com você mesmo é o maior presente que você pode se dar, estar em comunhão com você, com o teu self, com o teu divino. É isso aí, Walter. Isso Gratidão, aí, pessoal. obrigado. Gratidão, Walter. Espero um próximo programa na sexta-feira. Walter Trebitz volta com a gente, com novos Isso temas, aí. novos assuntos. E gratidão ao Dourinha, TV Galáctica, por esse compartilhamento de ideias e ideais. Até o próximo ponto zero, Até. pessoal. Tá.